Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence para o 6º ano, e agora nós temos um tema diferente para o encontro de hoje. O tema de hoje, nós vamos trabalhar um pouco de tabelas com gráficos, então é um tema lá do livro de vocês número 2, semana 3, estamos na 11ª aula que vai se referir um pouco de gráficos e um pouco de tabelas, né? Essa vai ser uma aula assim de bastante detalhes para você verificar, né? E bastante informações. Então notem que no nosso encontro de hoje nós temos então aqui na nossa tela, né, o nosso tema que será trabalhado no encontro de hoje, que é chamado então de apresentação de informações por meio de tabelas, Então, gente, no nosso dia a dia, se você observar, nós temos bastante informação. Você concorda? Então, por exemplo, tem informação, por exemplo, do dia, da temperatura, previsão do tempo. Você tem, por exemplo, informações com relação à sua lição de casa. Nós temos informação com relação, por exemplo, aos jornais. Enfim, nós estamos em meio a diversas informações. E qual seria um jeito, uma forma didática, uma forma organizada de você colocar as informações de uma maneira bem legal? É a aula de hoje, né? É o tema de hoje, que é o tema de você o quê? Representar as informações que te interessam, né, em forma de tabela. Você, por exemplo, quando está estudando para um determinado, concurso, uma determinada prova, uma determinada situação e quer, por exemplo, organizar as informações de matemática, o que você faz? Você organiza nesse jeito, numa forma de tabela, né? Uma forma bem didática de você fazer essa organização. Então vamos criar uma seguinte situação. Notem, quando a gente tem uma tabela num certo edital, a gente tem uma informação bem rápida, concordo? É uma informação bem didática, bem, digamos que resumida, para que você tenha informação do jeito que você precisa. Então a tabela é uma forma bem legal, bem organizada de você organizar informações, tá? Então quando você fala, por exemplo, numa tabelinha, você pode então fazer o quê? Você pode organizar as informações, tá? Então, informações, dados, você geralmente utiliza em forma de tabela. Organize em forma de tabela, né? Existe, por exemplo, no seu computador lá no Office, a tabela que você faz no Excel, né? Então, a tabela porque você tem essa organização. Vejamos. Onde que você pode ter uma tabela no nosso dia a dia? Você pode pensar, por exemplo, no futebol, né? Então, por exemplo, um final de semana, o qual você quer ver o resultado, né, dos jogos de futebol, as classificações. Percebam, quando você vai à procura dessa tabela de classificação, você vai à procura de uma tabela, né? Uma tabela, por exemplo, que tem essa organização. Então, notem, por exemplo, que numa tabela, quais são as organizações que você tem, gente? Na tabela, nós temos, por exemplo, duas principais organizações. Você tem, por exemplo, a organização das linhas. Vou fazer uma flecha aqui para vocês, ó. Então, o que interessa para nós, geralmente, quando você fala numa tabela? A questão das linhas, que você vai ter informações referentes às linhas. E você vai ter também, gente, na tabela, informações referente a quem? Referente às colunas, tá? As colunas. Então, quando você tem essas tabelinhas aí, ó, se atentem-se, gente, as duas informações de linhas da tabela e, por exemplo, das colunas. Vamos criar um exemplo aqui para você entender. Então, eu havia falado para vocês a questão do futebol, né? Então você vai verificar uma tabela de classificação de um determinado campeonato de futebol. Então, por exemplo, vamos supor que aqui você tenha nessa coluna a questão, por exemplo, dos times. Então essa primeira coluna aqui, ó, ela se refere, por exemplo, ao time. Veja, informação da coluna, né? Nessa segunda coluna aqui, ó, nós temos, por exemplo, a questão informação dos pontos, né? Então, por exemplo, determinado time vai ter uma certa pontuação. Informação de colunas, nesse caso times, informação da segunda coluna são os pontos. Beleza? Tá. E continuando. Vamos supor então que nós temos, por exemplo, alguns times aleatórios. Por exemplo, aqui você vai ter o time, por exemplo, time A,
né? Aqui, por exemplo, o time B, aqui o time C e o time D. Não vou colocar time de futebol porque daí, né, vão voltar times e aí você vai pensar que o Lawrence ele está tendendo para um certo time. Então você vai ter aqui times de forma genérica. Time A, time B, time C e time D. E aqui do lado você coloca, por exemplo, as pontuações. Então, por exemplo, o time A, ele obteve até um determinado, né, uma certa etapa do campeonato, ele tinha, por exemplo, 20 pontos, né? O time B 19 pontos, o time C 19 pontos e o time D, por exemplo, 5 pontos. Então aqui você tem uma tabela de informação. Veja, as colunas de time, as colunas de pontuações. Veja, colunas. E com relação à linha, veja, o time A, se você verificar na informação horizontal, ó, time A tem, por exemplo, 20 pontos. Você tem a informação da linha que está se referindo, por exemplo, a essa informação horizontal, né? O time B com 19 pontos, o time C com 19 e o time D, por exemplo, com 5 pontos. Cara, com essa organização da tabela, nós conseguimos rapidamente verificar quem é o primeiro time. Então, se por exemplo hoje o campeonato terminasse, você teria, por exemplo, o time A como o time vencedor, o time campeão, porque geralmente na tabela você tem, além das informações aqui da coluna, você coloca geralmente as informações em forma aqui de números crescentes ou decrescentes, né? Em forma, por exemplo, de tabela, você coloca, por exemplo, para verificar quem que é o líder do campeonato, você coloca os valores maiores para cima, né? E os valores menores para baixo. Aí você tem uma organização bem legal de verificar quem vai ser campeão. E se por um acaso tivesse nesse campeonato a questão de rebaixamento, o último time do campeonato, que está na última colocação, ele será rebaixado. Então o último time está na última linha, então são organizações, né? E times, por exemplo, com pontuações iguais, você coloca, digamos que muito próximos. Aí você verifica quais são os times que possuem a mesma pontuação. Ó, nesse caso é o time B e o time C, né? O time B e o time C. Então vejam que tudo isso é uma organização. Se você tivesse, por exemplo, uma lista de chamada, se você verificar na sua sala de aula, quando há uma lista de chamada, você percebe que há uma tabela, sim, uma tabela, né? A tabela para você verificar a presença, e essa tabela, ela geralmente tem a organização de números maiores para menores ou menores para maiores, ou por exemplo, na sua lista de chamada, existe, por exemplo, o seu nome em ordem alfabética, né? Você pensa, bom, se meu nome é Ana, então você, por exemplo, a primeira a ser chamada, né? Se o meu nome é Zico, que é com Z, vai ser um dos últimos, então porque existe o que? Uma tabela de chamada, e na tabela você tem essas organizações. Geralmente, quando for números maiores para menores ou menores maiores, e se forem, por exemplo, as letras, você coloca em ordem o que? Alfabética. Aí você consegue rapidamente o que? Se organizar com relação às informações de uma tabela. Então, vendo esse resumo? Então veja que o Lawrence agora, depois dessa breve explicação, ele colocou na tela para vocês, que é uma atividade proposta no livro de vocês da página 113, que ele mostra para nós, pessoal, uma tabela, né? Uma tabela. Notem que nessa tabela, antes de fazer a leitura para vocês, né, quando você vê a tabela no jornal, né, no noticiário, vejam que tem uma certa organização, né? Muitas vezes, quando você observa uma tabela, gente, nós temos, por exemplo, colocações, de primeiro até 13º, números 1, 2, 3, ordem crescente, né? Nós temos na tabela também aqui, gente, a questão da pontuação total, né? Vejam que, por exemplo, 33, 26 está em ordem decrescente. Então, aqui você tem uma tabela, por exemplo, dos mais vencedores e dos menos vencedores, né? Na tabela também é legal quando você faz uma construção, gente, as letras, né? Desculpe, letras brancas para te informar um negócio importante, né? As pretas todas iguais, já algo menos relevante, né? As cores, pessoal, que você coloca na tabela, né? Indicando que a cor principal aqui é essa alaranjada. Então, digamos que é algo sobre países, ouro, prata, bronze, total. Os demais, gente, são cores mais neutras para te falar que não é tão relevante, né? E outra situação, quando tem muita informação de linhas, a gente coloca, por exemplo, uma cor mais clara, mais escura, mais clara. Para quê? Para você, de fato, encontrar as informações horizontais. São algumas dicas para a gente verificar a tabela. E o outro detalhe, quando a tabela ela tiver, por exemplo, uma informação concreta de um certo evento, de um certo acontecimento, é legal que você tenha na tabela o que? A fonte, tá, gente? A não ser que você faça uma situação de algo aleatório.
né? Então, o time A, time B, então eu inventei uma situação para vocês. Caso você tenha uma informação concreta que queira expressar informação numa feira de ciências, numa apresentação de pais de vocês, não se esqueçam que é importante você ter, por exemplo, na tabela, gente, a fonte, né? Da onde que você retirou essa informação. Você não pode de forma assim falar de forma aleatória, então o país do Brasil é o time que mais tem pontuação e medalha de ouro. Não sei, mas eu sei porque nós temos informações concretas. Nós temos, por exemplo, as fontes, né? As fontes aqui estão aqui na tela para vocês. Beleza? Então vamos ler a questão que está no livro de vocês. É a questão número 3, lá da página 113. Então agora reparem na tela, observem lá, fecha a tela para vocês. Então os Jogos Olímpicos de Inverno 2014, eles aconteceram lá em Sochi, né, na Rússia, onde foram disputados medalhas em diversas provas, né, envolvendo 7 esportes. O Brasil não conquistou medalha alguma e os 13 primeiros colocados estão na tabela a seguir, né? Então vejam que nessa tabela que está na tela para vocês, o Brasil não aparece, porque ele não tem a numeração de medalha. Segundo a informação, o Brasil não teve medalha alguma. Bom, então agora com isso nós podemos tirar diversas conclusões, tá? Então antes de chegar nas perguntas, notem, qual é o país que obteve mais medalha? Se você observar, é a Rússia, né? Porque ela está na primeira linha, né? Aqui, a primeira linha, a quantidade é maior, né? Então, veja que tem essa organização de maiores para menores. Então, nesse caso, como interessa na questão de divulgação de medalha, sempre os times com maior quantidade de medalhas, você coloca na parte de cima, né? Lá no topo, né? E o time que teve, por exemplo, uma menor quantidade de medalhas é a Coreia do Sul, que está lá na 13ª linha, que, por exemplo, tem uma quantidade menor, né? Que tem ali a informação de Coreia do Sul. Ah, mas Laurence, poderia ter o Brasil na última linha? Poderia, né? Mas como nós temos, por exemplo, os 13 primeiros, então como os 13 primeiros, o 13º teve medalha, então o Brasil nem entra nessa colocação e nessa tabela, né? Então, com relação às informações da tabela, informações aqui de linha, informações de coluna, né? E aí você consegue então fazer as interpretações necessárias para essa questão. Então, exercício 3, letra A, ele pergunta para nós o seguinte, está na tela a pergunta, observem, quantas medalhas de ouro a Áustria conquistou? Então ele falou primeiramente em Áustria. Então notem que a primeira coluna aqui, ele se refere, por exemplo, aos países. Então vá para a coluna países e vá à procura, por exemplo, da Áustria, né? Então observe que a Áustria, ela está, por exemplo, na 9ª posição, né? A Áustria está na 9ª posição. Então, pela coluna países, eu localizei, por exemplo, a Áustria. E a pergunta da questão A, quantas medalhas de ouro? Então, a partir de agora, vamos para a informação do tipo horizontal. Ouro, nós temos 4, né? Áustria, 4 medalhas de ouro. Então, nós temos na primeira pergunta, letra A, então você vai ter, por exemplo, a Áustria equivalente então a 4 medalhas de ouro, 4 medalhas de ouro, né? Vamos para a pergunta da letra B da tela, observa lá, na letra B. Que país conquistou 10 medalhas de prata? Então agora a informação é o que? Prata. Então vamos para a coluna prata. A coluna prata seria essa coluna na tela, que seria a terceira coluna, e vamos à procura do número 10 que esteja na coluna prata. Então coluna prata é Canadá, né? Então o Canadá obteve 10 medalhas de prata. Então coloca na letra B a resposta. Então aqui ó, nós temos a letra B, Canadá, né? Aqui ó, Canadá, que obteve, por exemplo, as 10 medalhas de prata. Coloquem lá, Canadá, né? Depois, na letra C, volta para a tela. A letra C, a pergunta foi a seguinte: qual foi o critério utilizado para classificar os países em primeiro, segundo, terceiro colocado, etc? Então veja, a forma de critério, gente, é a seguinte. A forma de critério é total de medalhas. Essa foi a primeira forma de você verificar, então, essas colocações. O total de medalhas. Beleza. Então, essa é a primeira forma de você verificar. Tá, mas e se, por exemplo, o país, ele tiver, que nesse caso não tem, né? Mas tivesse, por exemplo, a questão, então, de empate de medalhas. Aí você começa a verificar a questão de medalhas de ouro. Então, primeiro passo, número de medalhas. Agora, o peso maior são as medalhas de ouro. Então, se você verificar na colocação aqui, ó, na nossa tela, a Rússia teve o quê? Teve, por exemplo, um total de medalhas de ouro maior, né? 13. Depois, segundo colocado a Noruega, com 11 medalhas.
Mas, Laurence, observe, por exemplo, que Holanda e Alemanha, na quinta e sexta posição, elas possuem a mesma quantia de medalhas de ouro. Então, o próximo detalhe para você verificar na questão do desempate, já que ouro você vai ter então a quantia igual, o desempate vai ser a medalha de prata, que é a segunda colocação, né? A segunda maior medalha de importância. Então, se empate em ouro, o desempate vai ser, por exemplo, as medalhas de prata, medalha de prata. Né? E se caso haja um empate em medalha de prata, o próximo desempate é medalha de bronze. Né? Então, a questão então, das colocações são total de medalha de ouros. Essa é a primeira. Se houver então um empate de medalha de ouros, a de prata vai ser o desempate. E caso haja um empate na medalha de prata e de ouro, o desempate é bronze. Né? Então, é assim que você faz, nesse caso, a tabela das colocações dos países melhores colocados na questão da Olimpíada. Vamos para a letra D. A letra D, ela fala o seguinte, letra D, volta para a tela, né? Então, Alemanha e Holanda conquistaram a mesma quantidade de medalhas de ouro, porque a Holanda ficou em quinto colocado e não a Alemanha. Se a Holanda tivesse conquistado mais medalha de ouro, ela ficaria com o quarto lugar? Então, foi aquela situação que eu falei para vocês, né? Então, quando você tem, por exemplo, o empate, né, gente, em medalhas de ouro, o que acontece? O desempate, ela vai ser então a questão então de medalhas de prata, né? Então, como tiveram a mesma quantia de medalhas de ouro, o desempate foi o que? A medalha de prata, né? A letra E, a pergunta da letra E, se a China tivesse conquistado mais uma medalha de ouro, qual seria a sua classificação, ou melhor, a sua classificação seria alterada? Vamos em busca da China, tá? Então, quando você observa a China, ela tem 3 medalhas de ouro aqui na tela. Então, se você tiver mais uma medalha de ouro, ela iria se empatar, né? Empatar com Áustria, França e Polônia, né? Áustria, França e Polônia. Então, com 4 medalhas de ouro, se caso ela ganhe mais uma de ouro, ela iria empatar. Mas ela iria ficar em qual posição? Mesma quantia de medalha de ouro, só que veja que prata, ela vai ter a mesma, por exemplo, aqui que a França. Então, eu estaria empatado com a França. Então, 4 de ouro China e França, 4 de prata França, e o desempate seria o quê? A gente seria, por exemplo, a medalha de bronze. Então a China iria para a 11ª colocação. Né? Então veja que você tem que verificar essas relações na tabela. Né? Então iria empatar quase tudo com, por exemplo, a França. Só que da França teria mais medalhas de bronze, segundo essa nossa informação da tabela. Né? E último caso, se o critério de classificação fosse a quantia total de medalhas, quais seriam os 5 primeiros colocados que nós teríamos, por exemplo, então, nessa relação? Então, se não tivesse o peso, pessoal, na questão de medalha de ouro, prata, bronze, então para nós termos a colocação total aí, sem esse critério, mas sim com a quantia de medalhas, qual seria o país com mais quantidade de medalhas? Rússia, né? Então, na letra F aqui, ó, você vai ter então a Rússia como a primeira colocada. Isso agora contando com as quantias de medalha, né? Observando aqui próximo valor aqui de país, você vai ter então, tirando a Rússia, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, né? Então, na próxima colocação aqui, ó, Estados Unidos, referente à quantia de medalhas. Tirando a Rússia e os Estados Unidos, a próxima você teria, por exemplo, a Noruega, né? Então, assim que você vai ter essas colocações aí. Você verifica, então, com relação ao quê? A quantidade de medalhas. Depende do parâmetro e do tipo de forma de colocação que a questão ou que o campeonato ele fornece para vocês o tipo de informação e de regras, tá beleza? Então, tá certo. Nós temos uma atividade para vocês aí na tela, né? Fazer atividades, desenvolver, aplicar, lá da página 108, 109, que tem diversas tabelas para você fazer esse tipo de discussão. Beleza? Fico por aí, um grande abraço para vocês e a gente se encontra num próximo vídeo aí. Grande abraço para vocês, moçada, tchau!